você está no seu canal EBD Efatá. Que Deus possa estar te abençoando com mais essa rica e abundante bênção do céu que é a aula de hoje. Hoje está comigo, como sempre, né, irmãos? A minha esposa, Juliana Lopes, está acompanhando sempre aí nessa jornada. Estamos aqui fazendo uma dupla abençoada aí por Deus para estar levando, conduzindo até você a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que hoje você possa estar pronto para mais uma lição desse trimestre. A irmã Juliana estará apresentando toda a nossa matéria de hoje. Amém? Nós estamos na nossa lição 3. O despertamento renova o altar. O nosso texto áureo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18, verso 30. Verdade prática. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 3, verso do 2 ao 5 e verso do 10 ao 13. Amém? Esdras, capítulo 3, verso 2. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Verso 3. Refirmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram um holocausto de dia em dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa no seu dia. E depois disto o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam as revezes, louvando e celebrando ao Senhor. Porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta voz. Mas muitos levantaram a voz com júbilo e com alegria, de maneira que discerniu o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilou com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Então, querido, nós vamos observar aí, né, um contraponto, né? Enquanto uns estão chorando estão jubilando, outros estão chorando de tristeza por aquilo que já tinha passado. Queridos, preste bastante atenção no que eu vou falar para vocês. O momento que você está vivendo agora é o mais importante, é o agora. O que você tem na mão para fazer agora, faça com toda a tua força, com toda a tua dedicação, porque aquilo que ficou lá atrás, queridos, não vai ter como você trazer de volta. Então preste bastante atenção. Eles estavam olhando para uma obra que já tinha sido destruída, para algo que já tinha sido acabado, e agora estavam com a oportunidade de avançar, de recomeçar, de reconstruir, e eles agora decidem então pensar naquilo que ficou lá para trás. Então, queridos, preste bastante atenção no que eu estou dizendo para você. Hoje, o Senhor ele conta com a sua força, com a sua mão, com a sua dedicação, com o seu empenho hoje. Sabemos que a pandemia vai trazer muitos prejuízos, né? Muitas igrejas vão ter que cortar algumas questões, mas pega aquilo que você tem na mão e faça muito bem feito, tá bom? Deus abençoe e vamos embora. Objetivos: elucidar o significado do altar para o antigo pacto
entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus e comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Então, queridos, só para que fique registrado, nós estamos estudando o livro de Esdras. O livro de Esdras está baseado na antiga aliança, por isso nós vamos falar sobre renovação de altar. Mas no segundo tópico nós vamos aplicar algo muito importante para o nosso dia de hoje. Primeiro tópico, nós vamos te mostrar a necessidade. Segundo tópico, nós vamos trazer um pouco dos dias de hoje em relação à igreja e o altar. Introdução. Nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Ponto central. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Tópico 1. O despertamento conduz o homem ao altar. Subtópico 1. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporciona. O propósito que traziam no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Esdras capítulo 3, verso 3. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Êxodo 29, 43. Estas bênçãos os judeus agora almejavam através do altar. Então, queridos, observaram aí, eles estavam em aperto, sentiram necessidade de sacrificar, levantar o altar e sacrificar para encontrar o favor de Deus. É interessante, Juliana, que isso também vai acontecer com Saul. Saul está diante da batalha, né? Os inimigos estão começando a sufocar e ele pega e faz um sacrifício. Olha que doido. Que coisa de doido, mano. Ele nem era sacerdote. Olha isso. Ele foi lá e quando Samuel chegou, o que Samuel falou para ele? Melhor é obedecer do que sacrificar. Então isso é uma dica já de Samuel para a nossa vida. Isso nós vamos falar mais lá na frente. Então, veja bem, nós já estamos falando aqui, irmãos, quando nós falamos de um tema desse, o despertamento conduz ao altar, nós estamos falando sobre os judeus, tá? Eles foram despertados a reedificar o altar. Então, quando eles foram despertados, eles viram a necessidade de de fazer a amizade com Deus, de trazer um sacrifício diante do altar do Senhor para quebrar a inimizade entre Deus e o homem, tá bom? Subtópico 2. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disto. Vejamos. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe. Em 1 Reis 18, do 16 ao 40. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Reis capítulo 18, verso 30. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Então, querido, mais uma coisa que eu quero frisar aqui com vocês. Ele repara o altar, o fogo cai externo. O fogo cai sobre o altar. Até porque esse fogo, ele vinha para trazer juízo. Então ele queimava ali a oferta, o sacrifício ali feito ali, ele queimava, né? Por quê, irmãos? Porque eles tinham essa necessidade. Desde quando Adão peca, o pecado pede um salário. Qual o salário do pecado? É a morte. O salário do pecado é a morte. Então, a partir de agora, alguém vai ter que morrer. Quem vai morrer? É a vítima. Quem é a vítima? O cordeiro. Tá? Lembrando que esse cordeiro, ele é um tipo de Cristo. Tá? Ele é uma representação do que vai acontecer lá na frente. No tópico 2 a gente vai falar um pouquinho mais. Esse foi o primeiro exemplo. Segundo, quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá. Já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 3.
mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Eita, pulei aqui. Perdão, vou ler de novo. Tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor Acais por um altar construído com modelo copiado de Damasco. 2 Reis, capítulo 16, verso do 10 ao 12. Quando então os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 27 e verso 28. O despertamento levou à reparação do altar. Terceiro, quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases do modo como manda a lei. Êxodo capítulo 3, verso 3. E sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Então, queridos, eles tinham essa necessidade. Nós vamos ver que todos esses exemplos, toda hora alguém tinha que ir lá, reedificar o altar e queimar ali um sacrifício diante do Senhor. Era necessário fazer isso, não tinha como fugir disso, tá? Então, que nós possamos entender, irmãos, que para a vida deles isso era indispensável. Agora nós vamos entrar no tópico 2, nós vamos falar um pouquinho aí sobre Cristo. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Velho Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: principalmente vós, entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, verso 3. Escreveu ainda: nada me propus entre vós senão Jesus Cristo, e esse crucificado. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Todas as coisas subsistem por ele. Colossenses, capítulo 1, verso 17. Para que em tudo Jesus tenha preeminência. Colossenses 1, verso 18. Para vós, os do altar, que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. 1 Pedro 2,7. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Para todo o mundo. Deus amou o mundo. Que deu o seu Filho. Então, irmãos, que nós possamos entender aí que o amor de Deus fez com que Ele nos presenteasse, nos desse essa dádiva, essa graça derramada sobre a nossa vida, que foi Cristo indo lá ao Calvário, né? Deixando ali a sua vida para que nós, pecadores, pudéssemos ter o direito de se achegar a Deus. E isso é maravilhoso. Continuando aqui as referências. Efésios, capítulo 1, verso 7. Capítulo 2, verso do 3 ao 16. Romanos 3, 23 ao 25. Capítulo 5, 9, verso 9 e verso 10. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e o verso 19. Pega essas referências, dá uma olhadinha que você vai ver que coisa extraordinária que Jesus fez. Se você pausar o vídeo devagarzinho e pegar essas referências, você vai ver o que Jesus, a obra que Jesus fez. Interessante, né? Que ele mostra que Cristo, ele é o centro, né? Cristo, ele tem a preeminência, ele é superior aos demais. Ele vai mostrar aqui a importância de nós entendermos quem é Cristo e aonde nós temos colocado ele. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é superior. Vamos lá. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Preste atenção nisso. Letra A. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Efésios capítulo 3, verso 6 ao verso 9. Na consumação dos séculos enviou o seu Filho. Gálatas capítulo 4, verso 4. Evangelho de João capítulo 3, verso 16.
O Pai participou diretamente do drama do Gólgota, 2 Coríntios 5:19. Então isso vai mostrar a presença do Pai. Letra B. Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício, Efésios 5:2, Hebreus 9:14. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, 1 Pedro 2:24, e padeceu para levar-nos a Deus, 1 Pedro 3:18. Amém? Letra C. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que o altar santificado se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Hebreus 9:14. Então, queridos, que nós possamos entender esta obra, o quão maravilhosa ela foi para nossas vidas. Nós vamos observar que a Trindade, ela está trabalhando para que esta obra se conclua de um modo pleno e perfeito. Cristo é o sacrifício perfeito. Queridos, pelo amor de Deus, se alguém chegar perto de você e falar que está se sacrificando por sua vida, com todo respeito, ou você conversa com essa pessoa, ou você pede orientação por ela, porque Cristo se sacrificou por você de uma vez por toda, pela sua vida, para que você, que é cristão, possa ter o acesso a Deus, tá bom? É o que diz aqui, né, Romanos 4:25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ele se entregou por nós e ressuscitou para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Subtópico 2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade, depois de ser desiluminado, suportar grande combate e aflições. Hebreus 10:32. Letra A. O Espírito revela, Efésios 1:17, iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Efésios 1:19-20. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, do 16 ao 17. Que obra, né? Que obra que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, entender que o Espírito Santo, ele nos guiará, como disse o Senhor Jesus Cristo. E ele também é quem que vai nos revelar essa obra ao nosso coração, ao nosso entendimento. Sabe, o apóstolo Paulo em Efésios, ele vai orar para que os irmãos da igreja em Éfeso, eles venham compreender o tamanho, a largura, a profundidade dessa obra. E eu oro para que você também venha compreender o tamanho, a largura e a profundidade dessa obra que Cristo fez na sua vida. O Espírito revela, agora vamos ver a letra B, o Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Lucas 24, do verso 32 ao 45. Letra C, o Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado. Está consumado. João 19, verso 30. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo. Mateus 27, 51. Mostrando ao universo que um novo e vivo caminho havia sido consagrado pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Hebreus 10, 19, verso 20. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados, e Jesus triunfou deles em si mesmo. Colossenses capítulo 2, verso 15. Por isto temos nele a vitória. 1 Coríntios 15, 57. 2 Coríntios 2, 14 e Romanos 8, 37. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. 1 João capítulo 5, verso 4 e verso 5. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Jesus. 2 Coríntios 5, 21, Isaías 53, verso 11, Gálatas 2, 16 e Atos 13, 39 e Romanos 4, do 22 ao 25. Letra D, o Espírito penetra todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10.
A luz da glória de Cristo revelada na cruz. É uma luz que tudo manifesta. Efésios 5:13. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, capítulo 6, versos 5 ao 7, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Lembrando, queridos, que ele está usando um texto do Antigo Testamento. Então, ele está, hoje, esse texto só pode se aplicar a uma pessoa que está lá fora do Evangelho, que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, porque nós não sentimos mais esse peso do pecado, porque Cristo, né, já nos trouxe ao conhecimento que Ele levou isso de nós, o pecado de nossas vidas. Então nós não carregamos, nós não andamos com esse peso, nós não andamos com essa culpa. Tem muita gente que acha que o cordeiro que era sacrificado era para Deus. Não, o cordeiro que era sacrificado era para que o homem pudesse ver que alguém pagou o preço por ele. Então o problema era o homem se sentir aliviado da sua culpa em ver alguém derramar a sua vida, o seu sangue. Tá bom? Então, que nós que somos cristãos, irmão, não vamos ficar andando cheio de culpa, cheio de peso, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já se deu lá no Calvário pela sua vida, levou sobre si os seus pecados e hoje nós temos ele ao nosso favor. Tá bom, querido? Cuidado com muitas coisas que andam falando por aí, mas vamos chegar ali embaixo, ali no tópico 3. Tem muito problema rolando por aí. E está jogando jugo, jogando peso em cima das pessoas. Mas é o que Paulo falou aos Romanos, né? Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Nós que já estamos em Cristo Jesus, chegamos na cruz do Calvário, sofremos o processo de arrependimento, entendemos a nossa condição em que um inocente, um santo de Deus pagou o preço pelos nossos pecados e caminhamos agora com Cristo, não há mais nenhuma culpa sobre nós. Ele já pagou. Na casa de Zaqueu, Jesus vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? A comunhão com Deus. Então, quando se perdeu a comunhão com Deus, só através de um sacrifício do Cordeiro podia trazer de volta essa comunhão. Então, por isso que Cristo vai morrer de uma vez por todas. Entendeu? Para que nós pudéssemos voltar ao estado anterior, a nossa comunhão anterior, a comunhão que Adão tinha antes da queda. Então Cristo vai nos trazer essa oportunidade. Então que nós possamos entender isso para que nós não venhamos colocar peso sobre a nossa vida. Tópico 3. Cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham uma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Colossenses 2, verso 23. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos destes movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabem até imitar o batismo com o Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows, com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado! Este tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Como está falando aqui a respeito de alguns movimentos que estão intitulando como se fosse realmente um avivamento da parte de Deus, inovando, trazendo coisas novas para dentro da igreja, mas que na verdade são coisas que, como Paulo vai dizer aos Colossenses, é só para satisfação da carne, mas não está levando ninguém até Deus. Aí deixa claro também aqui que, quando ela leu aqui, ó, uma de nossas igrejas é do escritor da revista da CPAD, tá? Não é nossa igreja. Isso aí foi
Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. E é como uma tartaruga deitada de costa. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força, de glória em glória. Ele está mostrando então aqui que esses movimentos, esses avivamentos, faz com que a pessoa continue no mesmo lugar. Um verdadeiro avivamento que vem do Espírito Santo, que causa esse avivamento dentro da pessoa, faz com que ela desenvolva, amadureça com Cristo, alcance outros níveis de intimidade com Deus, leva mais para Deus. Não é um avivamento que a pessoa está ali, pula, chora dentro da igreja, grita, volta para casa, volta do mesmo jeito, ou até volta a ficar até pior. E também, é algo que leva a pessoa a crescer. O avivamento quando Deus, né, quando o Senhor cumpriu a sua promessa ao derramar o Espírito Santo em Atos 2, havia um propósito ali estabelecido, e esse propósito foi cumprido, né, pelos apóstolos. Eles cumpriram esse propósito, eles foram levar o Evangelho. Hoje na nossa vida está servindo para a gente falar em língua estranha dentro da igreja e para pular dentro da igreja. Não é esse o propósito, não tem problema você falar em língua estranha, não tem problema você pular, mas nós temos que também amar, nós temos que alcançar vidas, nós temos que levar pessoas a Cristo através da pregação do Evangelho. A obra tem que ser uma obra completa. O Espírito Santo, quando desceu sobre os apóstolos, eles tomaram uma postura totalmente diferente da que eles eram. Nós vamos ver um Pedro fugindo antes do Espírito Santo descer sobre sua vida e enchê-lo de uma forma plena, e depois nós vamos ver um Pedro de frente a frente com o sinédrio, com doutores, com pessoas importantes, dizendo: eu não vou negar, eu não posso deixar de falar. Por quê? Porque ele agora compreendeu esta obra, porque aquilo que a gente lembra ali em cima. Volta um pouquinho ali para mim, sobre o Espírito Santo ali. Pode voltar. Aí, vai. Volta mais. Ah lá. Nós falamos sobre isso aqui, ó. O Espírito Santo revela Cristo em nossos corações, ele nos ensina sobre Cristo e ele nos explica. Então, existe a necessidade de termos o Espírito Santo, mas nós devemos saber qual é a ação do Espírito Santo dentro da nossa vida. Por que nós estamos recebendo o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo nos enche de capacidade de poder? Para quê? Então, há uma necessidade de nós sabermos disso. É interessante, que os avivamentos têm sido para fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam melhor. Só que avivamento não é para isso. Não é eu. É para que o propósito de Deus seja cumprido. E ainda tem isso. Em mim e através de mim. As pessoas muitas vezes vão lá orar, falam em línguas estranhas, rasga ali, mistério ali com Deus e, agora eu estou bem. Não é esse o propósito, não é você estar bem, é você alcançar o propósito de Cristo. Sabe quando Jesus estava bem? Quando os discípulos voltaram com os alimentos, lá em João 4, eles disseram: mestre, come. Sabe o que ele disse? Uma comida já tenho comido. Sabe qual era a comida dele? Era fazer a vontade do Pai. Então ele ficava satisfeito em ver a vontade do Pai se cumprindo. Não pode ser diferente na nossa vida. Não posso ficar satisfeito de eu estar falando em língua, de eu estar cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Não, eu tenho que estar satisfeito quando essa ação me leva a cumprir o propósito de Deus. Então, quando nós falamos aqui sobre altar, e altar é uma necessidade na vida deles, o Espírito Santo é uma necessidade na vida do cristão. O cristão, ele não pode apagar o Espírito da sua vida, não pode tirar o Espírito Santo da sua vida. E o apóstolo Paulo vai falar isso, né? Não apagueis o Espírito Santo. O Senhor Jesus também, lá em Apocalipse, capítulo de número 3, e verso 19 e 20, Jesus vai dizer que ele está à porta e bate, né? Pedindo para que aquela igreja se arrependesse, para que ele pudesse entrar e ceiar com ela. Ou seja, aquela igreja estava sem a presença. Sentava na mesa, fazia toda a liturgia, mas estava sem a presença. E é indispensável. Não tem como fazer essa obra sem o Espírito Santo. Eu lembrei até uma pregação que eu assisti há muito tempo atrás, que o pregador botou o tema da mensagem: missão sem Espírito não é missão. Evangelho sem o Espírito Santo não tem como. Amém?
Senhor. Então, galera, muito obrigado. Ó, Deus abençoe a sua vida. Fico grato por você estar aqui conosco. Que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida e que você possa estar sempre buscando a Deus. Porque hoje, querido, nós devemos estar com a vida saudável de oração, uma vida saudável de leitura da palavra do Senhor, uma vida de comunhão. Hoje, a Cristo, quando ele vai à cruz, e a cruz ela nos traz um propósito muito interessante. Ou seja, a cruz na sua vertical, ela fala da sua comunhão, né? Nossa com o Senhor, mas a cruz no horizontal, ela fala da comunhão nossa com nossos irmãos. Então, que nós possamos ter uma vida saudável de comunhão, para que as pessoas lá fora possam entender esta obra plena e maravilhosa. Deus abençoe sua vida e sua família. Muito obrigado por estar aqui conosco.